A paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui, irmão, mais uma vez aqui no canal do YouTube para falar um pouquinho aí da comunidade cristã no Brasil, do projeto Resgate. É um convite que eu faço a você. Que porventura se afastou de alguma denominação, venha fazer uma visita cristã à comunidade. Você aqui será bem recebido, irmão. O importante é que você seja ainda focado em Cristo, né? Que você tenha Cristo como esperança. As denominações são instituições que nos ajudam a pregar o Evangelho, se reunir, se organizar. Mas o Salvador é Cristo, né, irmão? Você, quando se batiza, faz uma aliança com Cristo. Aquela aliança não é com a denominação. A denominação tem o seu lado material, humano, né? O que faz lá dentro tem o lado espiritual. E aquilo não pode ser desfeito apenas porque você deixou de congregar na denominação. Por isso que tem vários ministérios aí, né, irmão? Ninguém vai deixar de ser salvo porque saiu do ministério, porque mudou para outro ministério. A pessoa deixa de ser salva se ela não crer mais em Cristo, ela abandonar a fé em Cristo, apostatar, né? Então por isso que eu faço esse convite. De repente você não se deu bem naquele ministério conosco. Talvez você consiga compartilhar a sua fé. Nos ajudar também no ir de pregar o Evangelho. A nossa intenção aqui é o ir de pregar o Evangelho, é falar de Jesus Cristo, falar das boas novas, falar que Jesus liberta, cura, liberta, transforma, muda as pessoas. O Evangelho tem esse poder, irmão, de mudar as pessoas, de transformar as pessoas. Então, eu aconselho você, sempre que for possível, ler as Escrituras, né? Fazer um estudozinho na Escritura. Não somos contra o estudo, a teologia, né? Somos contra a pessoa ser soberba, porque às vezes a pessoa usa o conhecimento para se proteger, se defender ou para poder praticar aquilo que não deve ser praticado, né? Porque é fácil pegar as Escrituras e usar ela a seu favor para cobrir as suas falhas, os seus pecados. Às vezes uma pessoa é repreendida, irmão, o que você está fazendo não está de acordo com as Escrituras. Ele fala assim, não julgo para não ser julgado. É uma forma que ele te encontra para que você não fale da vida dele, que você não chame a atenção dele. Então é usar a Escritura para benefício, para cobertar uma situação, né? Ou para justificar um erro. A palavra de Deus não se usa para se justificar. A gente fala combater o pecado, fala que a pessoa não é pecado, não deve errar. Aí a pessoa fala, não, que é isso, você não entende nada. Você vê Davi é um homem segundo o coração de Deus. E Davi fez coisas absurdas, Davi fez isso, Davi fez aquilo. Ele fala o que Davi fez. Aí, porque Davi fez e ele não entendeu, Davi perdoado, Davi foi salvo, Davi é um segundo coração de Deus, eu posso fazer a mesma coisa. Usar a passagem, em vez de exemplo para não fazer, exemplo para fazer e ter o reconhecimento. Você não viu o filho pródigo? O filho pródigo saiu da casa do pai, foi pro mundo, pecou, bagunçou e tal, e voltou e foi bem recebido. Não usa a Escritura para esse tipo de benefício, irmão. E sim para nos ajudar, né? E ajudar o nosso semelhante. Então a Escritura tem essa finalidade, meu irmão. Então, a comunidade cristã no Brasil é um ministério que trabalha com resgate. Mas também não fica aí apoiando o pecado, não, irmão. Pelo contrário, somos como vocês, somos zelosos, né? Zelosos das coisas de Deus. Ter zelo das coisas de Deus não é profanar a casa de Deus, que são as pessoas, né? Quando nós não ajudamos as pessoas a ir contra o pecado, contra a concupiscência, nós somos o quê? Contaminando o templo de Deus. Não somos o templo de Deus? A igreja é o templo de Deus. O Espírito Santo habita no coração daquelas pessoas. Então essa pessoa tem que ser ensinada a se santificar. A palavra de Deus fala, sede santo porque eu sou santo, não é isso? Então você está certo quando você chama atenção para o bem do Evangelho. Você não quer que a obra de Deus, que são as pessoas, né, que não é o templo, que não é a parede do nascimento, seja santificado pelo Senhor, né? Então, concordo com você, meu irmão, seja zeloso sim, chamando atenção no grato amor de Cristo, aquelas pessoas que porventura
tende a errar na presença de Deus. Aproveitando aqui, meu irmão, né, a comunidade cristã do Brasil é uma instituição que respeita a fé cristã das pessoas, né? Se você é batizado num outro ministério, mesmo na forma de Mateus 28, 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para nós você é nosso irmão, você tem confissão pública de fé, então você faz parte do corpo de Cristo. Se você vier para a comunidade, não vamos exigir batismo, nós não praticamos exclusivismo, não achamos que somos a única instituição salvífica. Quem faz isso são pessoas totalmente ignorantes, irmão. Nós não tiramos a glória de Cristo para dar um sistema religioso, falar, aqui é a graça de Deus, aqui é o caminho. Isso é coisa de gente que não tem uma noção das Escrituras. Que a graça é Cristo, o caminho é Cristo. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo, a graça divina, o favor imerecido, 2 de Efésios. Somos salvos mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus, né? Somos salvos pela fé em Cristo, pela misericórdia, por esse ato de amor, né, de Cristo. Então a gente procura preservar, tá, as Escrituras, né, ou a palavra de Deus. Então eu queria deixar aqui uma mensagem, né, de Deus aos irmãos. Eu senti a alegria de compartilhar essa mensagem. Vamos ler com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. O reino dos céus está próximo. Mateus 10, versículos 7 e 8 diz assim: por onde forem, preguem esta mensagem. O reino do céu está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberão de graça e dê também de graça. Amados, é fácil você conhecer quem está praticando o Evangelho de acordo com a Escritura. O Evangelho de Jesus Cristo é de graça. De graça vós receber, de graça vós darei. Quando você paga num evangelho, você paga para ser crente, né? Paga para alcançar a vida eterna, então isso não é um evangelho verdadeiro, irmão, é um falso evangelho. O evangelho que visa as coisas materiais, que visa o lucro, o dinheiro, essas coisas, não é o evangelho de Deus. Então, que o reino do céu quer dizer, cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos. Amados irmãos, se for ressuscitar os mortos, então, se você pegar na forma literal, então você vai chegar em mim, né? Para irmão, está escrito aqui ressuscitar os mortos. Aí você pega eu pelo braço e vai lá no cemitério cemitério qualquer aqui de São Paulo, Saudade, vários cemitérios. Meu pai morreu faz 50 anos, tá aí, ó, a palavra de Deus fala para ressuscitar os mortos. Então, eu teria que ressuscitar os mortos. Não é isso? Irmão, morto, eu vejo um sentido espiritual. Tem pessoas que estão espiritualmente adormecidas, entregues ao pecado, afastadas de Deus. Pessoas que estão sem a luz do Evangelho, então estão mortos. Éramos mortos, separados do amor de Deus. Nós estávamos mortos no pecado. De repente, vamos pegar essa palavra, as pessoas que estão mortas no pecado, que eles sejam ressuscitados, né? Porque o ciclo de vida nessa terra, todos vêm, meu irmão, para viver um tempo determinado. Jesus mostrou o seu poder de curas, milagres, ressuscitou pessoas mortas mesmo, fisicamente, para mostrar o poder dele, né? A nossa missão aqui é tendo o lado espiritual, né? Se fosse assim, ninguém morria. Ressuscitar os mortos, quando Estevão foi apedrejado e foi morto, então os discípulos devem chegar, não, Estevão, vai, levanta aí que você vai ser ressuscitado. Então, irmão, eu vejo num outro sentido, né, diferente, né? Aí fala, purifique os leprosos. Leprosos. A lepra também era uma doença que dava na parte física do corpo. Mas nós podemos falar numa lepra do pecado, né? Por que não, né? A pessoa está com lepra, as pessoas expulsam os demônios, né? Pessoas que estão sendo atormentadas, né? Que os demônios se afastam da vida daquela pessoa. Então você receberão de graça e dei também de graça. Então esse aí é o Evangelho de Cristo, que ele vem de graça. Porque se recebemos Jesus como nosso suficiente Salvador, sabemos que somos chamados, irmão, a participar a mensagem de amor da salvação com as pessoas que estão no nosso meio, rodeando a nós.
Muitas das vezes não sabemos como e pensamos, achamos que não estamos preparados, ou que é uma tarefa apenas para você sabe, para o pastor, para o presbitério, para os bispos, para que as pessoas estão à frente. Não, irmão. Todos nós que fomos chamados através da palavra de Deus a Cristo, nós temos a obrigação de pregar a mensagem da palavra de Deus, de levar a palavra de vida às pessoas. Todos aqueles que recebem o Evangelho, eles têm que proclamar também as boas novas. Então você, irmão, irmã, independente da sua capacidade, independente da sua sabedoria, mas você anuncia a Cristo, fala que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva. Então, irmão, se nós, por exemplo, ficarmos, como diz o versículo que foi lido hoje, e vamos dizer assim, e compartilhar o Evangelho, e pôr em prática isso, né? Como diz assim, ir de pregar o Evangelho, não é complicado fazer isso, irmão. Simplesmente precisamos anunciar que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo é amor, que Cristo é amor, é poder, que servir a Deus é maravilhoso, que é bom, que Ele traz paz, que traz conforto, que Ele promete vida eterna, né? Então não vamos fazer isso? Não, você não vai fazer isso sozinho. Com você, com certeza, o Espírito Santo de Deus vai estar em você e Ele vai te capacitar. E quando você, mesmo que seja simples a sua palavra, o Espírito Santo vai transformar essas palavras com poder, irmão. E as pessoas que ouvir a voz do Evangelho que sair da sua boca vão ser transformadas pelo poder do Espírito Santo. Não é muito falar, irmão, que você vai convencer. Quem convence o homem da justiça e do juízo é o Espírito Santo da graça. E ele pode usar de você sim, pequeno servo de Deus, pequena serva de Deus, pessoas simples, né? Pessoas maravilhosas que têm um coração puro e sincero, que fala com amor, que fala com alma. E pessoas vão ser tocadas pelo poder do Evangelho através de você. Porque algumas pessoas destacaram. Paulo destacou no Evangelho quando era Saulo, perseguia a igreja, mas depois o Senhor usou para, entendeu? Ser perseguido e ajudar a igreja. Então Deus escolheu pessoas nesse mundo para ser vozes, né? Pessoas para ser bandeiras no Evangelho, pessoas que destacam, pessoas que levam a palavra da salvação, né? Porque se você tiver um coração disposto a servir a Deus, uns pés firmes no Evangelho, é só isso que Jesus precisa de você. Precisa de pessoas simples, puras e firmes no Evangelho, com convicção que Jesus Cristo é o Salvador. Porque diz a palavra de Deus assim, né? Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então, você que está me ouvindo, você que está me vendo aqui, talvez você não tenha toda a sabedoria do irmão pastor renovado, do irmão presbítero, cooperador, ancião, alguém que está na liderança. Talvez você não tenha aquela capacidade, não tenha aquele conhecimento, mas você tem uma coisa importante, que é Cristo na sua vida, que é o Espírito Santo. Não se preocupe, fala com o seu coração, fala do Evangelho do Senhor Jesus, fala do seu amor, fala da sua, mesmo que seja simples. Você vai ver que o poder do Evangelho, que o Espírito Santo vai transformar pessoas. Ele usa de pessoas simples, pessoas com pequenos gestos, pessoas com amor, pessoas que visitam até pessoas enfermas, fala pouca coisa, mas vai lá e fala uma palavra, Jesus te ama, Ele vai te transformar, Ele vai te abençoar, Jesus vai te curar. Pessoas que não falam muita coisa, pessoas que são solidárias, pessoas que te saudam e falam, paz de Deus. Deus é contigo, meu irmão. Uma vez uma palavra dessa liberta almas, liberta a pessoa. Não foi o conhecimento, um simples ato de amor. O amor, ele constrói, irmão. O amor, ele transforma as pessoas. O carinho, a dedicação. Seja autêntica, fale de Jesus com o coração.
conscientemente, não tenha vergonha, fica preocupado, mas o que eu vou falar, o que eu vou dizer? Não, fala com o seu coração, fala com o seu sentimento de alma. E você vai ver que o poder do Evangelho vai transformar pessoas, até pessoas estudadas, pessoas letradas, vão ser impactadas com o poder das palavras que vai sair da sua boca, através do amor de Jesus Cristo. Muitas vezes a gente pensa, vai ser um irmão cheio da sabedoria que vai convencer aquela pessoa que é isso. Não, irmão, vai ser um simples, um humilde, uma pessoa simples, mas com palavras doces, palavras de amor, amorosa, transforma corações, né, de pedra, e muda, e transforma, porque é o poder do Espírito Santo. Não se preocupeis, porque somos usados pelo Espírito Santo da graça. É Ele que tem a função de transformar as pessoas, convencer o homem da justiça e do juízo. Bom a gente se preparar, é bom a gente ter sabedoria. Mas se você tem limitação, não se preocupe. Se você quer pregar o Evangelho, acredite, Deus vai dar um grande povo com palavra que sai da sua boca. Dos simples, dos humildes e daqueles que têm um sentimento de alma, Deus usa para que o Evangelho da graça possa crescer. Acredite. Você que está me ouvindo, acredite. Faça um convite a você ir numa igreja evangélica a servir a Cristo, né? Quem prega, irmão, tem aquele desejo que a pessoa vai no ministério dele, né, irmão? Se você falar com o assembleano, ele vai querer que você vá para a assembleia. Se você falar com o irmão da congregação, ele vai falar, da congregação. Eu tenho prazer, lógico, que você vai para a comunidade. Quem não tem o prazer de ver o seu ministério crescer e prosperar? Eu tenho. Mas, melhormente, eu tenho um prazer que o Evangelho do Senhor cresça. Que o reino de Deus, o reino dos céus cresça, né? Que a palavra de Deus transforme e mude corações, né? E que complete o número dos escolhidos. Então essa é o meu sentimento, né? A minha alegria. Nós todos fazem, né? Eu fiz o convite para a comunidade, fez, mas eu quero que você primeiramente, em vez de ir para a comunidade, que você vá para Cristo, que Cristo transforme e muda a tua vida, que Cristo abençoa o teu ser, a sua família, a tua casa. Essa mensagem, que Deus abençoe. Compartilhe, irmão, me ajude a divulgar. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir, né? Tem pessoas, mas um pregador aí fala coisa com coisa. Não, mas tem pessoas que precisam ouvir uma mensagem, pessoas simples, pessoas que querem receber uma palavra. Então divulgue para que possa chegar a essas pessoas. Eu não estou preocupado em chamar doutor, intelectual. Não, estou preocupado em anunciar o reino de Deus. E que o Senhor faça a obra. Faça o convite se você vier na reunião da comunidade. Como eu já falei, né? É bem-vindo e é bem-vinda. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem da palavra, que Deus abençoe a todos. E que todos fiquem na santa paz de Deus.